Oi, pessoal do sexto período. Eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês a respeito da nossa pós-aula, da segunda aula da disciplina Mídias e Produção Cultural. Naquela pós-aula eu dei um roteiro de reflexão para vocês e que eu queria que vocês observassem nas entrevistas do Marshall McLuhan, que quando ele está respondendo questões para as pessoas que fazem perguntas para ele está sempre remetendo a autores literários. Então, o tempo inteiro ele usa a literatura. Então, só aí ele citou 4 autores. Aí eu disse assim para vocês. Então, quem conhece, eu gostaria que você, aqui no Brasil, desses 4 autores, pelo menos 2 são importantes para a gente também, para a nossa literatura. Todos nós, letrólogos, temos que conhecer. A gente tem que conhecer e ler alguma obra do Shakespeare, ou várias, e a gente também tem que conhecer a Jane Austen, pelo menos uma ou várias obras dela, porque são autores importantes que influenciam a literatura que a gente faz no Brasil. Para vocês, ficou faltando uma coisa que eu já trabalhei com outras salas, que é a ideia da biblioteca virtual. É porque assim, a gente não tem condição de ter uma biblioteca enorme física dos livros físicos. Só que a gente tem condição de ter uma biblioteca virtual hoje em dia, né? Assim, uma biblioteca de livros que a gente lê pela internet, ou mesmo livros que a gente pega emprestado e que a gente leu, faz parte da nossa história. Então a ideia da biblioteca virtual é o seguinte: todos vocês, todos nós, a gente precisa ter uma biblioteca que tenha pelo menos 2 estantes. Uma estante dos livros lidos e uma estante dos livros que a gente ainda vai ler, que está na fila, que a gente pretende ler. Essa ideia da biblioteca virtual é uma ideia retirada de um livro de um escritor que nasceu em Cuba, mas passou a vida inteira dele praticamente na Itália, chamado Ítalo Calvino, que escreveu um livro chamado Por que Ler os Clássicos? E aí ele enumera vários argumentos de por que é importante a gente ler os livros clássicos da literatura mundial. Tá, só que nesse livro, Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, ele também fala a respeito de como é que deveria ser a biblioteca de todas as pessoas. Então a biblioteca de todas as pessoas deveria ter a parte dos livros já lidos e a parte dos livros que serão lidos. E essas 2 partes, elas devem estar sempre equilibradas. Então a minha proposta para vocês, alunos, é que cada aluno tenha a sua biblioteca virtual, que é na verdade uma lista. A prateleira, ela está sendo substituída por uma lista. Não é uma prateleira física real, é uma prateleira virtual. Ela é real, mas ela é em formato de uma lista. Então teriam que ter 2 listas: a lista ou a dos livros que você já leu e a lista dos livros que você vai ler. Só que ela tem uma peculiaridade, essa biblioteca, é que a quantidade de livros de uma prateleira dos livros lidos e a quantidade dos livros da prateleira dos livros que vão ser lidos tem que ser sempre igual. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso mostra que quanto mais livros você lê, então quanto mais livros você tem na sua prateleira dos livros lidos, se você tem que ter o mesmo tanto na prateleira dos livros não lidos, isso mostra que você, cada vez mais, quanto mais você lê, mais você vai ter coisas para ler. Ou seja, quanto mais sábio você é, quanto mais coisas você sabe, mais coisas você ainda tem que saber. A sabedoria, ela aumenta de acordo com a ignorância. Então, quanto mais sábio você é, mais ignorante você também é. Então, a balança fica sempre equilibrada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, eu tenho só um livro na minha estante de livros lidos. Eu só li um livro na minha vida. Que livro foi esse? Tá bom. As Aventuras de Tom Sawyer,
que é um dos livros do Mark Twain, um livro quando eu li quando era criança, gostei muito, e esse livro me bastou. Eu sou sábio bastante e não quero ler nenhum. Ah, mas a professora Luama falou assim, então você já tem um livro na sua estante, né? Então você tem que ter pelo menos um livro, pelo menos, que você não leu, mas que você queira ler, que você vai colocar na sua estante dos livros não lidos. Ah, tá bom. Então eu vou querer ler o Huckleberry Finn, que é um outro livro do mesmo autor, já que eu gostei muito desse autor. Então eu vou colocar na estante dos livros não lidos. Ótimo, beleza. Aí a professora, quando é que você vai ler? Ah, eu vou ler nas férias. Veio as férias e eu li o Huckleberry Finn. Aí este livro veio para a minha prateleira dos lidos. A minha prateleira dos não lidos ficou vazia, mas ela tem que ter a mesma quantidade de livros. Ora, se eu já li 2 livros, eu preciso ter na minha prateleira, eu preciso repor então a minha prateleira dos não lidos, e eu vou precisar então de 2 na minha prateleira dos não lidos. Assim que eu ler um da prateleira dos não lidos, a minha prateleira dos lidos vai ficar com 3. Então tá faltando 2 aqui. Aí eu vou ter que repor. Eu vou lá, então, e vou comprar mais. Vou escolher, né, virtualmente. Eu sei que eu vou querer, então, o Frankenstein, que eu nunca li. Pôr na minha prateleira dos não lidos. Ah, e eu também vou querer... Ai, deixa eu ver que livro que eu vou querer, meu Deus. Ah, eu vou querer o... Já sei. Eu vou querer ler o... Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Espera aí que eu vou pegar ele. Certo. Peguei Morangos Mofados. Então eu tenho 3 livros lidos na minha prateleira, lida. E eu tenho 3 livros que eu vou ler ainda na minha vida e que eu já vou me programar. Um eu vou ler no mês tal, outro eu vou ler no mês tal. Assim que eu ler o Morangos Mofados, que foi o primeiro aqui que eu resolvi ler, ele vai para a minha prateleira dos lidos. E aí eu percebi que eu já li 4 e eu só tenho 2 na minha estante da ignorância aqui. A minha sabedoria já tem 4 livros, a minha estante da sabedoria. A minha estante da ignorância tem 2, eu tenho que repor mais 2. Então eu vou repor com o Retrato de Dorian Gray e vou repor com o Grande Mentecapto do Fernando Sabino. Então aí na minha estante da ignorância eu vou ter 4 livros e na minha estante da sabedoria eu também vou ter 4 livros. E assim vai, eu vou lendo a minha estante da sabedoria, que são os livros que eu já li, vai aumentando, e a minha estante da ignorância, que são os livros que eu pretendo ler, vai aumentando. Então, eu tinha pedido para vocês colocarem na estante da ignorância de vocês, ou na da sabedoria, né? Pelo menos um livro da Jane Austen e pelo menos um livro do Shakespeare. Então, já teve gente que já tinha lido Razão e Sensibilidade, por exemplo, que é um romance muito conhecido da Jane Austen, que virou filme e tudo mais, já tinha lido. Então, ela já tinha o livro da Jane Austen na estante da sabedoria dela. Tudo bem, ela conhece, mas então ficou faltando Shakespeare. Então é isso. Como com vocês, com essa turma, eu não tinha falado sobre essa criação dessa biblioteca particular e virtual de cada um, eu quero saber agora a biblioteca de vocês. Então eu gostaria de saber de cada um de vocês, como que está a biblioteca virtual de vocês. Eu gostaria de saber a estante dos livros já lidos por vocês e a estante dos livros que vocês pretendem ler. É isso.